Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza, de Sinop, Mato Grosso. Nós estamos juntos mais uma vez para a gente fazer o nosso Evangelho no Lar, o nosso Evangelho da semana. Você aí que faz naquele seu dia escolhido, naquele seu horário pré-determinado, né? Nós vamos estar refletindo hoje mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Tá certo? Então reúne aí a família, né? Vamos chegando todo mundo aí já juntinho, colocando água na mesa. Você que faz sozinho, aparentemente sozinho, já busca ali o seu cantinho, coloca a sua água, para que a gente já possa estar preparado para esse momento de reflexão dentro dos ensinamentos de Cristo, com o objetivo da gente mudar a nossa conduta, melhorar a nossa vida e também nos tornarmos um pouquinho pessoas melhores. Tá certo? Então vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje a gente está no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, em que Jesus vem colocando algumas formas de nós nos comportarmos, né? De como que nós iremos adquirir a nossa evolução espiritual, fazendo com que a gente busque a simplicidade, a pureza dos nossos sentimentos, com que a gente vá melhorando um pouco o nosso comportamento, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus, em que ele fala assim, pecado por pensamento, e que ele dá o exemplo do adultério, né? Então nós vamos ver um pouquinho aqui assim, ó, vamos ler só um pedacinho. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 28, ele fala assim: aprendeste o que foi ensinado aos antigos, não cometereis adultério. Entretanto, digo-vos que todo aquele que olhar uma mulher com mau desejo em relação a ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Aí a explicação de Kardec relacionada a isso diz assim, ó: a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido restrito que lhe é próprio, mas em sentido mais geral. Jesus com frequência empregou-a por extensão para designar o mal, a transgressão contra a lei de Deus e qualquer mau pensamento, como por exemplo nesta passagem: pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora contra a lei de Deus, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado pelos santos anjos na glória de seu Pai. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, continuando aqui, né, com a observação de Kardec, ele diz assim: a verdadeira pureza não reside somente nos atos, também se encontra no pensamento, pois quem possui o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena a transgressão contra a lei de Deus, mesmo em pensamento, porque isso representa um sinal de impureza. Então, quando a gente fala em adultério, adultério é um dos comportamentos do ser humano, desde aquela época, inclusive até hoje, desrespeitosa às leis divinas e principalmente desrespeitosa ao próximo, né? Àquela pessoa com que você se uniu emocionalmente. Então, a palavra adultério também define-se a isso, é esse tipo de comportamento ainda mais irresponsável e animalizado da nossa parte, em que nós não damos o valor e a seriedade
há um relacionamento entre duas almas, entre dois seres que resolvem caminhar juntos e que se ligam afetivamente, e que uma das partes não cumpre com essa responsabilidade da união, que além de toda a responsabilidade do dia a dia, a principal dela é o respeito afetivo ao outro ser com o qual você se uniu, com o qual você fez promessas. Então é uma transgressão dentre as tantas outras que nós fazemos na nossa vida e que a gente vem fazendo nessa nossa jornada em busca da evolução e de tentarmos modificar as nossas atitudes. A questão do adultério sempre foi muito comum naquela época, hoje em dia, né? São situações que muitas vezes não se demonstram na sociedade, não é igual ao roubo, por exemplo. Também é uma transgressão da lei divina. Mas a pessoa vai lá, rouba, né? E muitas vezes as outras pessoas veem aquilo que acontece, e muitas vezes o adultério não. Ele fica, como diz o ditado popular, por debaixo dos panos, né? Escondido. Apesar que hoje nem tanto, né? Porque tem câmera para tudo quanto é lado aí. Mas a questão principal é justamente a transgressão à lei divina, em que diz o respeito que você deve ter a outra pessoa que você assumiu um compromisso, em que você assumiu, fez promessas afetivas, que você se envolveu emocionalmente. Tanto que já na própria lei de Moisés, dentro dos 10 mandamentos, porque o Cristo veio cumprir as leis de Moisés, e dentro do ensinamento maior de fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse, essa questão dos 10 mandamentos, eles se ampliam muito, porque a nossa conduta é muito mais errada do que simplesmente os 10 que Moisés colocou. Mas o 9º mandamento, ele é: não adulterarás. Por quê? Porque o comportamento nosso sempre foi o comportamento mais instintivo, animalizado, né, de busca de prazeres. E muitas vezes sempre o ser humano esteve, né, com os olhos na questão dessa força que nós temos, que é a força sexual, para a outra pessoa, para o outro ser. Muitas vezes descumprindo o compromisso e a responsabilidade que ele assumiu com a outra alma que está junto contigo na caminhada em que nós nos colocamos sob responsabilidade. Então, muitas vezes as questões vêm acontecendo que nos desagradam no nosso dia a dia, e nós nos encaminhamos em busca de prazeres, muitas vezes traindo essa alma que está conosco dentro da nossa jornada, e vamos em busca de prazeres fáceis, assim como vai-se em busca de outros, né? Seja de álcool, de drogas, de festas, de roubo. Então, tudo isso está relacionado à transgressão das leis divinas e à nossa mudança de comportamento. E ele fala que muitas vezes nós cometemos essas atitudes, não só do adultério em si, usando essa palavra na questão de traição, né, afetiva, nós usamos com outras coisas também, a questão do pensamento. Nós pensamos que desejaríamos fazer tal coisa, muitas vezes não fazemos. Às vezes por falta de oportunidade, às vezes porque nós conseguimos dominar as nossas emoções. Então o que Jesus quer falar aqui, não especificamente dessa questão do adultério, porque a palavra adultério também significa adulterar algo, né? Seja na nossa vida, adulterar o nosso comportamento, adulterar as situações que se apresentam na nossa vida, né? Mediante o nosso comportamento, não apenas envolvendo o lado afetivo e sexual. Então a palavra adulteração é algo em que nós queremos modificar aquilo que é o correto de se fazer, né? A situação que é correta nós queremos adulterar de acordo com o nosso ponto de vista. Então Jesus ele faz essa demonstração, esse ensinamento para nós de como nós devemos nos esforçar para corrigir os nossos pensamentos. Porque quando eu penso que eu quero roubar, quando eu penso que eu quero, né, cometer um adultério com uma outra pessoa, quando eu penso que eu quero prejudicar alguém, então eu já estou enviando esse pensamento e essas ondas de energia que nós aprendemos na doutrina espírita, que vai atingir o objetivo daquilo que nós queremos, já prejudica o próximo. É como se nós já
cometêssemos a situação por antecipação. Porque nós temos o desejo de fazer. Então, ele vai falar com a questão do controle dos sentimentos e do pensamento. Então, a gente vai ver um pouquinho os nossos slides aqui com aquelas frases que fica mais fácil para a gente ir acompanhando e a gente ir fazendo o nosso raciocínio, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, pecado por pensamento, adultério. Então, vamos ler um pouquinho, né, novamente aquilo que a gente leu rapidamente do Evangelho. Vamos passar aqui. Pecado por pensamento. Então, Jesus dizia lá: aprendeste o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério com ela. É aquilo que a gente já falou. Quando a gente pensa em fazer o mal, independente de ser esse ato do adultério, nós já praticamente fizemos por antecipação. E se a ocasião for propícia, nós que temos o desejo, iremos fazer, não é? Por isso a luta contra, né, o orar e vigiar é a luta contra as nossas más tendências, nossos desejos de fazer a coisa errada. Aí, continuando aqui, né, a explicação de Kardec, que a gente já falou um pouquinho lá, não deve ser entendida no seu sentido exclusivo, porém no sentido geral. Jesus costumava empregá-la para designar não só toda a ação mal, mas todo e qualquer pensamento mal, que é o que nós, né, a humanidade do planeta Terra, ainda a ser inferiorizado, nós temos a todo momento. Todo momento nós temos descontrole das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A gente sempre tem muito mais mau pensamento do que bons pensamentos. Então, ele fala aqui, ó, que a verdadeira pureza, que é essa pureza que a gente busca, essa evolução espiritual, esse controle das emoções, né? E dentro do Evangelho, que os que têm puro o coração, que irá encontrar com maior facilidade o progresso espiritual, que ele coloca no termo do reino dos céus, né? Então, essa pureza que a gente deve buscar, que a gente deve ter, ela não está somente nos atos, porque não é só você ir e fazer, né, as coisas boas, e você tenta fazer mostrando muitas vezes na aparência, mas a verdadeira pureza está no pensamento, é naquilo que você deseja, naquilo que você tem vontade de fazer, porque a grande maioria de nós, muitas vezes nós somos falsos e fingidos na sociedade, não é assim? Nós demonstramos muitas vezes, quando estamos com outras pessoas, né, na sociedade, nos locais públicos, aquilo que nós não somos dentro de casa. Ou muitas vezes nós nos comportamos de determinada forma, né, mais assim, sociável, por assim dizer, mas os nossos pensamentos vivem em ebulição, né? A gente não tem controle muitas vezes sobre eles. Muitas vezes nós temos o desejo do mal, sim, nós temos o desejo de buscar satisfação, de buscar prazeres no nosso dia a dia, desrespeitando as regras do respeito ao próximo, né, da fraternidade, e isso envolve todas as situações, desde seja o adultério, em que eu vou estar, né, despedaçando um coração, traindo um ser que confiou em mim, e vou estar traindo a mim mesmo de um compromisso que eu assumi. Então começa, muitas vezes, nas atitudes eu não demonstro isso, mas no pensamento eu já estou começando a delinear aquilo que eu quero fazer. Muitas vezes, se nós tivermos oportunidade e não tivermos equilíbrio e domínio sobre os nossos sentimentos, porque os sentimentos ruins, inferiores, ainda é uma característica de todos nós, habitantes do planeta Terra. Em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, todos nós temos maus desejos. Não precisa ser exatamente pelo adultério, mas maus desejos nós temos. De querer prejudicar alguém, que a gente não foi com a cara, que nos magoou, né? De falar uma palavra que ofende, a preguiça de não querer fazer o bem, de não querer ajudar alguém que vem pedir auxílio. Então, nós temos maus sentimentos, que nós precisamos lutar com eles. Nós precisamos fazer com que esses sentimentos, eles desapareçam de nós, para que a gente possa tomar as atitudes corretas, que a gente possa vencer esses desejos que a gente tem de fazer o mal. Então, a verdadeira pureza está também no pensamento. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal.
Não é assim? Quando nós vamos melhorando, quando nós vamos adquirindo sentimentos melhores, vamos tendo mais paciência, vamos tendo mais resignação, vamos amadurecendo espiritualmente, né? Nós não vamos tendo pensamento de maldade, desejos de fazer a coisa errada. O nosso foco, né, por assim dizer, a nossa visão, o nosso desejo, ele fica diferente. Nós buscamos coisas mais saudáveis, nós buscamos coisas mais fraternas, atitudes mais fraternas. A pessoa que já vai adquirindo essa evolução espiritual, já vai melhorando os seus sentimentos, ela não pensa no mal. É muito diferente alguém, né, que chega num local, tem um do seu lado, que ele está já pensando que ele pode roubar determinada coisa numa loja, numa prateleira. E você nem sequer pensa, você observa de repente aquela coisa que você quer comprar, olha o valor, vê se você tem dinheiro ou não, e você, de forma totalmente natural e correta, você pega o objeto, leva para pagar e para casa. O outro que tem a maldade no coração, não é? Que ele quer tirar proveito, ele olha para o mesmo objeto com a sensação de que, na primeira oportunidade eu vou roubar. Ele também quer levar para casa, mas ele não quer pagar. Ele não quer seguir todo o roteiro que existe na nossa vida, que tudo tem um roteiro de conduta, não é? E ele então está pensando, vocês dois estão lado a lado, ele não demonstra, não é? Muitas vezes para a sociedade o que está pensando, e cada um está pensando de uma forma diferente sobre o mesmo objeto. Um exemplo simples que a gente está dando diante de tantos outros que a gente pode dar, né? Aí você que é correto nem sequer pensa, nem passa pela sua cabeça de roubar aquilo ali. Você pega, vai e paga. E o outro não. O outro, ele está cobiçando aquilo ali. Na primeira oportunidade, se ele tiver a oportunidade, ele vai roubar e vai fugir com a coisa. Não é? Então, essa é a diferença de nós vencermos, né, os nossos sentimentos e de irmos melhorando a ponto de não termos mais nenhum sentimento ruim. De termos apenas sentimentos bons. Porque, lembrando aqui, aquele mesmo que está olhando, que está cobiçando, ele pode superar aquela vontade também. Se de repente ele está, né, estudando, que ele está buscando se melhorar, como acontece com muitos de nós, que muitas vezes fizemos coisas erradas no passado, depois a gente entra na doutrina espírita, a gente começa a compreender, né, o verdadeiro sentido da vida, a gente começa a compreender a lei de causa e efeito, nós vamos, não é que os sentimentos errados nossos, ruins, desapareçam da noite para o dia, mas a gente vai ter mais controle sobre ele. Então vamos supor que aquele era um irmão nosso que antigamente ele roubava bastante, e agora ele está tendo o ímpeto ali de roubar, mas ele fala, não, mas não está certo, esse sentimento meu não é correto. Então ele pode vencer aquela vontade, aquele sentimento que o domina, e ele pode superar o sentimento e sair dali sem cometer o ato. Vocês estão entendendo? Então é a mesma coisa, para tudo na nossa vida, para todos os sentimentos errados, inclusive para o adultério. Ai, né, que lindo, que delícia, né, sair com aquela pessoa, ficar, porque hoje todo mundo fica pra lá, fica pra cá, parece que não se tem mais respeito, algo que se tornou extremamente banal, e futuramente essas almas vão ver que a situação de trair o outro, de trair aquela alma que confia em você, não é nada banal. Você cria vínculos kármicos que terá com todas as almas que nós magoamos, nós teremos que voltar em resgates dolorosos. Né? Não, muitas vezes você até se separa da pessoa e fala, não quero mais saber porque eu quero, né, me dar bem com o outro, quero viver uma vida, né, de prazeres, e você passa pela sua vida magoando corações, porque a gente nunca sabe qual é o ser que vai se apegar a você. Não é apenas uma relação sexual sem nada, existe todo um vínculo magnético ali que a gente precisa estudar, uma imantação magnética de alma para alma, em que a gente cria compromissos. Porque para você, de repente, a vez pode não ter sido de nada, mas para outra você não sabe. Qual é o vínculo que ela criou com você? E aí, muitas vezes a gente passa aí destruindo corações, magoando pessoas, e vamos plantando sementes muito tristes, muito amargas para o nosso futuro. E lá na frente teremos que resgatar desde o mínimo resquício de tristeza e de mágoa que nós deixamos nas almas das pessoas. Porque magoar coração é coisa muito séria. Envolve desequilíbrio emocional, psicológico, é coisa seríssima. Nós precisamos pensar muito bem antes de cometer essas atitudes que nós achamos que são banais, que foi só aquele momentinho de prazer. Não é assim, não. Você não sabe o que te aguarda no futuro.
com essa imantação magnética que nós criamos nesses relacionamentos sem responsabilidade com as pessoas. Então, continuando aqui, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Jesus condena o mal mesmo em pensamento porque é um sinal de impureza, que é aquilo que a gente vem lutando, né? Que a doutrina espírita vem nos ensinando que nós precisamos melhorar a nossa conduta e começa pelo nosso desejo, começa nos nossos pensamentos. Porque continuando aqui, os maus pensamentos, quando a gente tem, porque todo mundo tem, quem não os concebe, quer dizer, se eu não tenho mau pensamento, que é raro, que no planeta Terra não existe ninguém que não tenha mau pensamento. Uma hora ou outra do dia, a gente tem um mau pensamento relacionado a alguma coisa que nos contrariou, que nos desgostou. Sempre assim, em maior ou menor grau, a gente sempre fala isso, tudo está na questão dos graus, maior ou menor grau. A gente sempre tem um pensamento ruim. Mas quem já não tem mais, já tem um progresso realizado. Já evoluiu mais, já está progredindo espiritualmente, né? Quem tem o pensamento, que ele diz aqui, quem os concebe, mas os repele, já tem um progresso em vias de se realizar. Aquela questão do ladrão que a gente falou. Ele teve vontade de roubar. Ah, eu quero roubar, mas não, isso não tá certo. Sabe aquela história de vozinha, que uma do bem aqui, outra do mal? Todo mundo tem. É a nossa luta íntima, né, com as nossas imperfeições. Então, aquela pessoa que tem vontade de fazer, que vem aquele sentimento, mas ele repele o sentimento, ele desiste, ele não quer fazer, ele luta contra, então ele já está, né, um passinho para o progresso. Ainda não realizou o progresso, mas já está em vias de realizar. Vai tentando mais um pouquinho, né, e aí no nosso dia a dia a gente vai evoluindo, porque eu costumo dizer que a cada dia nós temos um leão para a gente amansar, né? Todos nós dentro de nós possuímos dragão, possuímos leão, que são esses sentimentos que a gente tem, sentimentos negativos, sentimentos de raiva, maus pensamentos, e a gente tem que domar essas feras que existem em nós. E o fato da gente domar é justamente quando a gente entra nessa luta íntima, a gente fazer o certo ou fazer o errado. E quando a gente consegue repelir o sentimento errado, a gente já está em vias de progresso, sendo que assim, aquele dia eu venci aquela tentação, por assim dizer, né? Eu não gosto muito de falar nesse nome tentação, mas é aquela questão de a gente ser tentado em fazer a coisa errada mesmo, né? E continuando aqui, nos maus pensamentos, quem neles se compraz, quer dizer, aí eu gosto de fazer a coisa errada, eu quero fazer a coisa errada mesmo, né? O mal ainda existe na plenitude da sua força. Quer dizer, a pessoa ainda está totalmente arraigada nos seus sentimentos inferiores. Aí não há evolução espiritual. Aí há apenas, é o tal do plantio, né? Vai fazendo a coisa errada, vai plantando más sementes, até que a lei de causa e efeito, a lei do retorno, de ação e reação da reencarnação, vai fazer com que você venha em situações dolorosas nas próximas encarnações, para você resgatar todo o mal que você fez. Então, continuando aqui, ó. Todo pensamento mal resulta na imperfeição da alma, que é aquilo que a gente vai falando, né? Então, toda vez que a gente pensa algo que transgrida a lei divina, nós demonstramos para nós mesmos, para toda a sociedade, para o plano espiritual, o quanto que nós ainda somos imperfeitos. Aí tem mais uma partezinha aqui. E se eu desejar o mal para outro? Né? Desejar o mal para outra pessoa, sem praticar. Mesmo que eu não chegue a praticá-lo, como diz aqui no slide. Desejar o mal a outro, mesmo que não chegue a praticá-lo. Aí a resposta é o seguinte: constitui uma infração à lei de Deus. Porque eu tenho o desejo, sabe? Eu desejo o mal, eu não vou praticar. Vamos supor, eu não vou matar, mas eu contrato alguém para matar. Eu tenho desejo que a criatura morra e desapareça. É a mesma infração, é a mesma coisa. É a tua inferioridade falando mais alto. De que você realmente deseja o mal. E às vezes você só não vai fazer porque não tem oportunidade ou porque não tem coragem, né? Que aí é o covarde que manda outro fazer. Né? Mas mesmo assim a culpa é sua. Então, continuando aqui, ó. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o pratica por falta de ocasião, é tão culpado como se o cometesse. Porque você tem o desejo de fazer, você tem o desejo de roubar, você tem o desejo de matar, você tem o desejo de cometer adultério, de trair, não é? É a mesma coisa. Você fica ali alisando aquela situação, né? Seja o objeto
do sexo que você quer, seja do roubo, seja do ódio, do assassinato, você fica ali, sabe, alimentando esse sentimento, já pensando, nossa, que prazer que seria, né? Eu ficar com a pessoa, ou eu roubar, ou eu matar, porque o teu sentimento inferior fala muito alto, é a mesma coisa. É a mesma coisa que cometer, porque você só não vai fazer por falta de oportunidade. Aí ele continua aqui, ó. Que efeito exerce sobre nós desejar o mal a alguém? E a resposta é: tudo que fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom ou seja de mal, provoca uma reação sobre nós, seja em bênção ou de sofrimento. E aí é aquilo que a gente fala, na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito, que é uma lei universal, porque a gente transgride a lei divina, que é universal, que é qual? Fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo. Desculpa, quase afoguei aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei maior, a lei divina que rege todo o universo. Toda vez que eu transgrido essa lei, eu atraio para mim a outra lei universal, que é de ação e reação, que precisa retornar para mim na mesma proporção o mal que eu fiz para a outra pessoa, o mal que eu desejei para a outra pessoa, para que eu sinta na pele o mal que eu fiz para outra, porque é só a gente passando pela experiência que a gente aprende. Não é ninguém falando pra gente. Ah, eu sei que você tá sentindo. Não, você não sabe, não. A situação daquela pessoa, pelo que ela tá passando, só ela sabe. Então, o nosso progresso espiritual é assim. Nós precisamos passar pela mesma situação que nós fizemos outras pessoas passarem, para que o nosso espírito evolua. A experiência física, que muita gente fala, mas eu não lembro, né? Tô passando por tanta dificuldade, mas eu não lembro se eu fiz um mal para alguém. Com certeza fez, certeza absoluta fez. Porque Deus não é injusto. Ele manda para você e você mesmo atrai para você as situações que você criou em outros momentos, em outras oportunidades, em outras vidas. E vai retornar para você mais cedo ou mais tarde, às vezes nessa mesma encarnação ou em próximas encarnações, porque a lei de causa e efeito, ação e reação, ela é infalível. Ela retorna para você como uma necessidade pedagógica de evolução, de aprendizado. Nós precisamos sentir na pele o que fizemos para o próximo, para que a gente possa progredir e não fazer mais o mal. Porque aí a gente vai ver que não é bom, né? Que aquilo que a gente fez para outra pessoa, fez ela sofrer, que ela não gostou, que foi triste, vai vir para você que você tem que ter o mesmo sentimento. Tá pensando bem, aquilo que eu fiz para outra pessoa não é bom, não. E aí o nosso espírito, que fica com toda a instrução, por assim dizer, das nossas vivências, é o espírito que aprende, é o espírito que evolui, que o corpo, ele morre, né? O corpo, ele realmente se desfaz, mas o espírito é imortal. O espírito progride incessantemente através das suas várias experiências reencarnatórias. Então, continuando aqui, orai e vigiai. Não basta somente abster-se de praticar o mal, né? Não adianta só a gente não fazer. É necessário destruir em si tudo o que leve a praticá-lo, seja por atos, palavras ou pensamentos. Então é uma luta íntima que nós temos que nos policiar. Então quando Jesus falava orar e vigiar, é justamente para a gente manter o nosso contato de forma muito mais intensa com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, com o nosso mestre maior, que é o Cristo, e com todos os outros mestres, que são seus auxiliares, que querem o nosso progresso, que querem nos proteger de mal maior no futuro. Que nós vivemos, sabe, enfiando os pés pelas mãos de tanta atitude errada e já programando o nosso futuro de sofrimento. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente vai receber de volta. Então, quando a gente luta com esses sentimentos inferiores que nós temos, que todos temos, é a questão de orar e vigiar. Nós temos que aprender a se conhecer, nos vigiarmos os nossos sentimentos, e quando eles são negativos, opa, peraí, isso aqui, se não for meu, né, se não for processo obsessivo, ou mesmo que seja meu, porque qualquer processo obsessivo também começa em nós, né, com as nossas mazelas que nós temos, quando a gente começa a ter o sentimento que a gente sabe que está errado, a gente já tem que lutar contra ela.
fazer prece, pegar leitura, ler um livro edificante, ir para a casa espírita, trabalhar no bem, ocupar a nossa mente, para que a gente se desafogue daquele sentimento, daquela vontade que vai vindo da gente fazer a coisa errada. Seja como adultério, né? Usando a palavra do ensinamento do Evangelho, aquilo que Jesus falou, ou seja, como qualquer outra situação que a gente vai adulterar aquilo que está correto dentro da lei divina. Então, nós precisamos prestar atenção nos nossos sentimentos, para que vigiar os nossos sentimentos, para que a gente possa encontrar as ferramentas de como a gente se livrar desse desejo de praticar o mal. E continuando aqui, a oração e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre das influências do mal. Por isso que a casa espírita, ela é uma ferramenta de auxílio para que você se torne uma pessoa melhor, para que você abandone esses vícios de comportamento que nós temos, que todos nós temos. Né? O habitante do planeta Terra, em maior ou menor grau, ele está sempre cometendo atrocidades, está sempre com pensamentos desequilibrados, com emoções desequilibradas, tudo que vem para nós em primeiro lugar de sentimento, quando alguém pisa no nosso calo, né, por assim dizer, quando alguém contraria o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa primeira reação já é de querer revidar, já é de querer, e aí começa a acontecer tudo. A primeira briguinha em casa, o que o marido da mulher fala? Vou trair, vou sair com outro aí. Né, qualquer coisa. Passa uma dificuldade financeira, algumas pessoas, né, se consideram vítimas porque eu sou pobre, porque isso, porque aquilo, vou roubar, alguém te prejudicou, eu vou matar. Então nós temos, e isso fora outras coisas menores, né, fofoca, maledicência, né, ciúme, inveja, todo aquele pacote, sabe, aquele pacotão de coisas ruins que o ser humano do planeta Terra tem. Então, é esse daí que nós temos que no nosso dia a dia, lutarmos contra eles, que cada dia parece que tira um negócio do pacote, né, daquele pacote azedo que a gente tem, de maus sentimentos. Todo dia a gente é testado com alguma situação que faz vir aquela ebulição de descontrole emocional, com a nossa vontade de sair gritando, matando, esfolando, né, o primeiro que a gente encontra na frente, ou às vezes até dentro da nossa família. Então nós temos que ter autocontrole. Nós temos que aprender a nos conhecer, a doutrina espírita dá todas as ferramentas para que a gente compreenda a necessidade do autocontrole, a necessidade de nos melhorarmos, de irmos controlando nossos pensamentos, de não ter o desejo do mal. Ela nos ensina de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, né? A lei da reencarnação, o porquê tantos sofrimentos, porquê tantas divergências que existem nesse planeta, não é à toa. Tudo está embasado nas atitudes que nós tomamos. Todas as situações que a gente vê por esse planeta fora, né? Cada ser que passa por aquela dificuldade que a gente vê, ele atraiu para si, diante das atitudes que ele teve de prejudicar o próximo, de não saber se controlar, de não saber compreender na sua intimidade a lei maior, de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. É por isso que a gente sempre convida vocês a virem para a Casa Espírita, a virem estudar, sabe? Todo sábado, 17h45, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, a virem ouvir o Evangelho na terça-feira na palestra pública, sabe? Conhecer um pouquinho os ensinamentos de Jesus, receber o passe, que é essa transfusão de energia magnética que nos auxilia, energia espiritual que nos auxilia, muitas vezes, a acalmarmos o nosso coração, a tomar água fluidificada, a trazer sua garrafinha, enfim, a você buscar um novo caminho, sabe, para a sua felicidade, porque todos nós iremos encontrar a felicidade, mas também depende da nossa atitude. Nós precisamos dar o primeiro passo. As ferramentas estão aí, para que a gente possa controlar as nossas emoções, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, o mundo à nossa volta melhor. Nos relacionarmos com as pessoas sem maus desejos com elas, mas sim com bons desejos de fraternidade, de amor ao próximo, de todos nós aprendermos a nos amar de forma mais fraternal e dominarmos os maus sentimentos. Tá certo? Então fica o convite. Vem lá para a nossa casa, Lar Espírita Alta de Souza, Sinop, Mato Grosso, e vamos fazer a nossa prece então? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país,
o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.